Eu sou o Marcos, da Protec Seguros, 22 anos na área, sou especialista em seguros patrimoniais, entre eles carro, casa e empresa. E eu queria falar com vocês hoje sobre os riscos dos negócios. Existem muitos riscos que estão claros para quem empreende. E aqui no BNI nós temos inúmeras pessoas que nos ajudam a mitigar ou reduzir esses riscos. A Márcia, o risco do mau atendimento, o Vini, o risco de comprar um imóvel errado, a Coque, o risco de comprar um imóvel e ser enganado, e tantos outros, o risco de não se tornar uma gostosa. Temos aqui o Kleber que nos ajuda. Estou buscando meu gostoso, tá, Kleber? Interno, só para deixar claro. Os advogados, o pessoal da cobrança, e cada um nos ajuda a reduzir riscos. E a minha praia é reduzir os riscos de quem já montou um negócio, quem já tem um negócio rodando, andando, e tem inúmeras possibilidades de sofrer prejuízos com o seu negócio. A gente tem um risco de importação, que se você importa um produto e tenta fazer sozinho pode se incomodar. A Luana consegue nos ajudar nisso. A gente tem um risco imposto, risco fiscal, que o Gazaniga tão bem nos ajuda aqui. Quando algo acontece, consegue reduzir o risco, reduzir o custo. O risco financeiro, da pessoa investir errado, tomar um prejuízo e precisar de ajuda para isso. Temos o risco imobiliário. Eu gosto de um exemplo aqui de Joinville, que eu tinha um conhecido que tinha uma grande terra ali na Zona Sul. E ele sempre confiante, porque quem compra terra não erra. E o prefeito teve uma grande ideia de construir um tal de um loteamento habitacional do lado da terra dele, conhecido como Treitino 2. Quem riu já sabe o que é. Ele tinha uma terra que valeria 10, 12, 15 milhões de reais hoje, por 500 mil ele não consegue vender. Porque o Trentino se tornou um lugar de tráfico, drogas e coisas muito piores que acontecem lá. Então nada a ver na região. Existia o risco da terra e ele absorveu. Existe o risco de quem investe numa ação, né? Americanas foi um caso recente que a gente teve, que a pessoa pagou R$14 na ação, hoje ela vale 10 centavos. Pessoas perderam fortunas ali. E eu consigo ajudar vocês a mitigar os riscos práticos do seu negócio. A gente teve recentemente grandes incêndios em Joinville. Teve o Sardanha, que era um atacado ali perto da Univille. Aquela pessoa tinha 18 milhões de cobertura na pólice dela e ele tinha mais de 40 milhões em risco. Ele perdeu tudo. Recebeu 17 milhões da seguradora, mas ele absorveu quase a maior parte do prejuízo. Porque provavelmente não foi bem assessorado. Não conversou com o corretor dele, não fez a conta de quanto ele tinha, ou pensou que o pior comigo não acontece. Aconteceu. Tivemos aqui na Zona Sul 2 revendas que pegaram fogo. Uma queimou inteira, ele tinha em torno de 8 milhões de patrimônio, tinha 3 de cobertura de seguro. Infelizmente, ficou com um baita prejuízo. E eu queria fazer um alerta para vocês que tem seguro, para vocês olharem suas apólices. As apólices de seguro têm não é uma maldade, é uma cláusula que fala assim, cláusula de rateio. Você tem uma empresa que vale R$1 milhão. Aí você olha para a sua empresa e diz, não pega fogo em tudo, vou fazer só uma parte do seguro porque não tem sentido. E você faz 300 mil de cobertura. Acontece o incêndio da empresa e você tem 100 mil de prejuízo. A companhia vai lá, olha e diz assim, mas espera aí, você segurava só 30% do teu risco. Você tem direito a 30% da cobertura. Logo, você não recebe 100 mil, você recebe 30. Isso é muito comum nas apólices empresariais. E, infelizmente, quando você faz, por exemplo, num banco, ninguém te alerta disso. Porque o gerente só quer saber de fazer um segurinho para cumprir a metinha dele. Ele quer que você se exploda. Ser bem realista com você. Esse é um grande risco que a gente consegue resolver e auxiliar quem tem a apólice ativa, tá? O risco de vendaval, a gente teve casos gravíssimos aqui no sul de Santa Catarina recentemente. Tivemos o ciclone bomba, que foi uma bomba mesmo. Eu costumo brincar lá em casa que quando ocorre a previsão de desastre, ela não vai acontecer. Se a EPAGRE disse vai ter um grande vendaval, ele não tem. O perigo são os que eles não preveem. Geralmente, quando eles preveem, dá aquele ventinho e não chega. Quando eles não sabem, e foi o ciclone bomba. Aqui em Garuva, tivemos prejuízos gigantescos e em Joinville não foi diferente. Eu tive cliente na minha carteira que teve mais de 100 mil de prejuízo. Todos muito bem amparados. Temos o risco de danos elétricos. É um risco um pouco, não é raro, é comum de acontecer, mas ele tem muito mais impacto quando a empresa tem grandes máquinas. Por exemplo, ferramentarias. As ferramentarias têm uma parte muito sensível das máquinas que sofrem muito. Prejuízos de 80, 90, 100 mil reais são muito comuns. E não são raros empresas que têm lá 10, 8, 5 equipamentos, computadores, TVs, máquina de café e queimam nessa temporada de raios. Estamos chegando em dezembro agora, é muito comum em dezembro isso acontecer, vem o sol forte, aquele dia de Joinville 40 graus e ao final da tarde chuva e raios. E isso é muito comum acontecer. Ruptura de tubulações, é uma cobertura muito pouco falada. É quando um cano d'água rompe, uma caixa d'água rompe e essa água que desce da cobertura causa grandes danos. Tivemos lá no escritório um caso de um condomínio que rompeu a caixa d'água. Foram 15 mil litros d'água descendo. Foi bem feio o estrago. Já aconteceu com o cliente teu? Pois é. Não nessa proporção. Comigo já aconteceu. Foi bem feio o estrago, tá? Temos o risco de roubo e furto. Essa imagem eu peguei na internet e eu achei um sarro. Ele invadiu uma escola
já é um ser putrefado, vamos dizer, invadiu uma escola para roubar. Ele roubou um controle de ar-condicionado. Eu acho que se ele batesse na porta da escola e pedisse, eles davam, porque só o que ele arrebentou de porta estragou para conseguir chegar. Ah, estragou de porta. Quando ocorre um roubo numa empresa, tá? Além dos bens, do patrimônio, tudo que é reposto, o que o ladrão estragou para conseguir adentrar a empresa também é reposto, tá? Então a porta, o muro, a fachada, que eles costumam entrar com o carro na empresa para conseguir entrar rápido e fazer aquela limpa, é tudo pago, é tudo reposto, tá? Então essas são as coberturas que a gente tem além daquelas, tá? Ruptura, tubulações, impacto de veículos. Aconteceu recentemente numa ótica aqui em Iririú. A mulher foi manobrar uma EcoSport na frente dela, entrou na ótica e quebrou tudo, tá? Está se tornando nosso segurado, não era. Temos responsabilidade civil, oficinas mecânicas, tem os carros lá no seu pátio que estão sob sua tutela, a gente consegue dar cobertura para isso. Equipamentos, tinha uma TV lá grande, um equipamento mais caro e caiu algo em cima, caiu, tem cobertura também, além de salário, despesas fixas e outras muitas coberturas. Aqui ao final também o QR Code, eu queria convidar vocês que têm a pólice de seguro, que eu vou fazer uma análise gratuita na pólice de vocês, batendo um papo, vendo o risco que vocês têm na empresa e o que não está amparado. Gratuito, sem necessidade de contratar ou nada. Claro que depois, se a gente puder negociar, melhor, mas se não quiser, não tem problema. Esse é meu QR Code, fica à vontade para conversar, e se alguém tiver alguma dúvida, tenho 30 segundos. 29, 28, 27... Tem seguro para pet? Que estão me perguntando muito isso. Não. Tem seguro pra Existe assistência para pet dentro do seguro residencial, onde você pode ter uma consulta, uma coisa assim. Não no carro, quando acontece algum acidente. Não há cobertura para isso. Tá bom? E ali, questão de todas essas... Obrigado, gente. Excelente dia.